Mateus 22, 34 a 40. Diz assim: E os fariseus, ouvindo o que Jesus fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Este resumo de doutrina devia servir-nos para que pudéssemos pôr em prática aquilo que o Senhor nos deixou como primordial: o amor a Ele, a busca pela sua pessoa e o reflexo desse amor, de certa forma um amor invisível, para um amor visível, que é o amor ao semelhante ou o amor ao próximo. Quando alguém confrontava o Senhor com esta realidade, ele mostrou que o fazer o bem ao semelhante é o mesmo que fazer o bem a ele próprio. Nesse sentido, se nós dizemos que desejamos agradar a Deus, então nós devemos fazer a caridade. Um dos ganhos da Reforma Protestante foi ter passado para as pessoas a interpretação da Bíblia e não confiná-la aos clérigos, dando assim liberdade das pessoas optarem. A pessoa lia, infelizmente naquela altura eram muito poucos aqueles que tinham acesso à leitura, ao conhecimento, mas também eram bastantes no meio do conjunto. Eles podiam optar e ver aquilo que estava errado e aquilo que estava certo e fazerem a sua opção. Claro que isso acabou por acontecer. Podemos dar graças a Deus por esse período que retirou parte da humanidade do obscurantismo, mas também com isso houve de imediato uma divisão, porque a palavra cumpria-se textualmente naquilo que estava acontecendo. Não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. E o reformador, querendo apaziguar as situações, manter tudo dentro da igreja predominante, que era, como sabemos, o catolicismo romano, não conseguiu. Houve divisão, surgiram dois grupos religiosos antagónicos e o pretenso melhor lutava contra o pretenso pior. Embora num lado e no outro houvessem coisas boas e houvessem coisas más. Nesta altura também Lutero, outros, mas particularmente ele, aquele que mais é enaltecido, ele sobrevalorizou a fé. Ele verificou que o homem não chegava a Deus através de obra nenhuma, pela sua limitação. E notou, viu na palavra, que era precisamente a fé que o salvava. Era a fé no sacrifício de Cristo, era a fé na graça misericordiosa do Senhor
era a fé no grande amor de Deus que está relatado maravilhosamente no capítulo 3 e verso 16 do Evangelho de João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, a palavra também enfatiza esta mesma fé, mas esta palavra tão enaltecida pelos reformadores, muitas vezes era esquecida em alguns textos que estão claros. E aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Claro que aqui a fé é primordial, a fé é salvadora, mas também o apóstolo concretiza a sua explicação dizendo que as boas obras, ou chamemos assim a caridade, ela é o caminho de reflexo da fé, é o caminho que reflete a verdadeira salvação. Eu me recordo de um sonho que uma irmã nossa teve há muitos anos atrás, quando ela chegou à conclusão que não valia a pena estar em igreja nenhuma, que bastava estar em casa e orar, aquelas coisas. Embora nós saibamos que uma congregação tem sempre o seu proveito para, quanto mais não seja, nos estimular à fé. E o Senhor deu-lhe um sonho, e deu-lhe um sonho muito interessante. Ela tinha maços de notas do valor mais alto na altura, que era escudos, mas uma guilhotina tinha passado sobre essas notas e tinha separado uma parte da outra, e ela só era detentora de uma parte desses pacotes de notas. E na altura perguntou e disse que eu não entendo este sonho. E foi-lhe dito, olha, é muito simples, tu podes ter essa fortuna, que realmente é uma fortuna, mas se fores a qualquer lugar com um bocadinho dessa nota para comprar qualquer coisa, ninguém te dá nada, porque essa nota não tem valor, falta-lhe a outra parte. E é precisamente na conciliação dessa outra parte que nós temos de tomar um pouco de cuidado quanto às nossas opções religiosas, em predominarmos muitas vezes em certos erros que nos foram inculcados ao longo dos anos. A revelação do Senhor, a que nós denominamos chamar a nova revelação viva, porque ela realmente é viva, trouxe ao de cima a doutrina do Senhor, que estava esquecida, um pouquinho deturpada. E quando nós lemos particularmente a obra principal, que é o grande Evangelho de João, nós verificamos que não passa uma ou duas páginas em que o Senhor não enfatize a caridade, a caridade, a caridade e, logicamente, o amor a Ele. Portanto, meus queridos irmãos, resumindo um pouquinho e distanciando-nos do tempo da Reforma e olhando para o nosso tempo, em que nós podemos louvar o Senhor pela liberdade, não digo absoluta, mas quase que nós temos de fazer as nossas opções, esta revelação veio-nos trazer a possibilidade de nos desligarmos de tudo aquilo que porventura está errado, à luz da palavra, à luz da revelação que a vem em muitas situações esclarecer de forma magistral. O Senhor quer que nós sejamos luz e sal, onde quer que estivermos. Cientes de que está errado ou certo, nós temos de saber aquilo que está errado ou certo para podermos evangelizar e não ser evangelizados. Para isso, muito honestamente, nós precisamos de fazer uma introspeção
pessoal. Os meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs que estão ouvindo, sabem que o Senhor, quando nos deu algumas orientações sobre a oração, sobre a busca, Ele a certa altura disse que nós em determinada altura devíamos entrar no nosso aposento, fechar a porta e orar ao nosso Pai Celestial, que era compensador de todos aqueles que o buscavam dessa forma. Claro que eu posso ter o meu lugar de recolhimento, seja uma salinha, seja um quarto, seja um terraço, seja o que for, mas aqui o Senhor estava a falar de um quarto diferente, de um aposento diferente, que é o nosso coração, onde repousa o verdadeiro reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, ou dirão ei-lo aqui ou ei-lo além, porque o reino de Deus está no vosso coração. Então eu dentro de mim tenho todo um manancial que na orientação do Senhor posso despoletar, posso avivar, para que ele se transforme em algo glorioso que me leve à eternidade com Deus. Temos de sondar a verdade. O Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do erro, a verdade nos liberta de tanta superstição religiosa, a verdade nos liberta da idolatria, tantas vezes subjetiva, mas que existe. Esta verdade que é sondada nos nossos corações, deve induzir-nos a saber que o Espírito nosso, o Espírito com letra pequena, inspirado pelo Espírito com letra grande, ou o Espírito Santo, pode levar-nos a fazer as melhores opções, a discernir de forma clara, sem sermos levados por todo o vento da doutrina. Nos meios de comunicação de hoje, nas 500 igrejas que existem por aí, umas enfatizando uma área, outras enfatizando outra, umas pegando num pequenino texto da palavra, sobrevalorizando e fazendo deles o lema das suas denominações, e as pessoas entram, muitas vezes são subjugados, são transformados, tornam-se criaturas, às vezes, endurecidas, muito duras, incapazes de se comoverem, porque firmam-se na doutrina, firmam-se na realidade que está errada. Eu me recordo que uma das nossas crianças, olhando pessoas de outra denominação que estavam fazendo coisas que nós não fazíamos, e induzida desde menina a que aquilo não era condizente com o que nós perfilhávamos e, portanto, estava errado, ela olhava e dizia, mamã, eles são católicos. Não sabem. Como se esses católicos, porventura, para aquela criança, fossem analfabetos, desconhecedores e quem sabe. Ora, meus queridos irmãos, nós muitas vezes colocamos nas nossas crianças, sejam elas grandes, porque algumas também são crianças, sejam pequenas, coisas erradas. Louvamos o Senhor, porque em determinada altura Ele nos abre os nossos olhos físicos e espirituais para enxergarmos a verdade e assim nós podemos dizer que já não somos daqueles que somos levados por todo o vento de doutrina. Deus não mora em casas, sejam eles as mais sumptuosas, como templos, catedrais e outras coisas, embora seja como monumento algo agradável. Deus não está na religião hipócrita do melhor sou eu e o pior é o outro. Nos lembramos de uma altura em que, em determinado lugar que o Senhor nos fez passar, havia uma obra que era considerada de Davi e havia uma obra que era considerada de Saul. Subentendendo que a obra de Saul estava errada, estava no pecado, e a obra de Davi estava na bênção. Então nós éramos a obra de Davi. E tudo o resto era a obra de Saul, portanto não lhe devíamos dar importância. Havia uma superioridade. E alguém dizia, e dizia muito bem, porque naquele lugar toda a gente era anjo.
Deus não está também sujeito a pedidos e orações labiais, orações da boca, orações repetitivas, orações de orar pro nobis, depois de uma certa frase, isso ao longo de minutos seguidos. Se estiver desligada do coração, Deus não só aborrece, como já disse, que é um horror para Ele. Não podemos estar desligados da sinceridade, da honestidade espiritual. Deus conhece, meus queridos irmãos e irmãs, os nossos corações. E os nossos corações têm de estar contritos perante Ele, para que Ele nos ouça, para que Ele traga até ao nosso interior aquela paz que Ele disse que realmente excedia o entendimento humano, porque era uma paz de descanso absoluto, de confiança absoluta, de certeza que Ele está conosco. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando falava com aquela mulher samaritana e fez uma delimitação extraordinária de tudo que era religião para tudo aquilo que era vida espiritual, ele diz, mas vai chegar a hora, e já chegou, ele mesmo disse esta palavra, já chegou naquela hora e nós estamos ainda com ela, tanto estamos na mesma hora, já chegou também para nós, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito de verdade. Em algumas traduções tem em espírito e em verdade. De certa forma está correto, mas aqui está mais condizente com a realidade. Em espírito de verdade, porque há espírito de mentira. Pois são esses adoradores que o Pai deseja, que o Pai procura. Ele está à procura de adoradores verdadeiros que realmente Ele possa depositar confiança e transmitir-lhe não só o seu poder, mas delegar neles a autoridade da proclamação do Evangelho, que outra coisa não é senão a boa nova do Senhor Jesus. Infelizmente, qualquer congregação elabora normas de conduta para os seus fiéis. E essas normas de conduta muitas vezes condicionam a liberdade das pessoas nas suas opções. São normas, são regras que muitas vezes espartilham. E, meus queridos irmãos, e aqui a liberdade é confinada. Ora, se há coisa que o Senhor preza, se há coisa que o Senhor valoriza e respeita, é o livre arbítrio de cada um. Quando no grande Evangelho, particularmente lá, embora na Bíblia em algumas situações possa surgir, as pessoas eram confrontadas com criaturas muito maldosas, que mais tarde, pela doutrina do Senhor, por alguns milagres que Ele fazia, por advertências sérias, algumas até com as suas próprias pessoas, essas criaturas mudavam, aceitavam a doutrina, aceitavam o Senhor como Messias, etc. E as pessoas perguntavam, Senhor, não tens poder para tornar estas criaturas maldosas em pessoas bondosas? Não tens poder para tornar a minha própria pessoa tão vacilante numa criatura mais perseverante e cheia de vontade? E o Senhor dizia, claro que tenho. Eu tenho tanta possibilidade que posso transformar esta pedra, este calhau, numa criatura e fazer dela um santo. Só que na hora em que eu retirasse o meu poder dessa criatura, ela era o que é. Maldosa, com tendência pecaminosa, etc. E eu não quero isso. Porque eu não estava a criar filhos ou homens verdadeiros, mas a criar máquinas, a criar autómatos, aquilo que o homem hoje faz pela ciência. Ele quer que um autómato faça determinadas coisas e nós vemos coisas lindíssimas que nos deixam perplexos. Máquinas trabalhando com uma precisão milimétrica que nós dizemos assim, Senhor, humanamente nós iríamos falhar nesta área. Claro que sim.
mas elas estão numa exatidão absoluta. O homem criou isso, mas são máquinas. Elas estão dependentes da energia que lhes fornece a vida, entre aspas. Ora, o Senhor não quer isso. Ele quer que nós possamos vir a Ele por vontade própria, em plena liberdade, mudando o nosso caráter através da sua doutrina, para que nos tornemos filhos dele. E de certa forma nós podemos dizer, sem vaidade, eu consegui. Embora saibamos pela palavra que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas como nós demos os passos para buscarmos o Senhor, como nós demos os passos para nos aproximarmos dele, então Ele dá uma ajuda. Mas é uma ajuda muito subjetiva. É uma ajuda que nós não vemos, muitas vezes nem sentimos, mas quando damos por ela, dizemos, quase todos nós temos essa experiência, não sei como consegui isto. Mas louvado seja o Senhor, conseguimos, porque o Senhor está connosco. O Senhor aborrece muito aquelas coisas rotineiras, aquelas religiões em que nós podemos estar envolvidos, em que fazemos repetições, orações. Muitas vezes nós ouvimos orações de determinadas pessoas que dizemos assim, já sabemos como ela vai começar, já sabemos como ela vai terminar, porque aquilo já é instintivo na criatura. E o Senhor Jesus Cristo, na altura que privava com os fariseus e toda aquela gente à sua volta, ele muitas vezes citava palavras do Velho Testamento que eram conhecidas deles. E a certa altura ele citou uma palavra de Isaías que diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então ele diz, completando, é vão o culto que me presta, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Honra o teu pai e a tua mãe. Velho Testamento, ordem dada a Moisés. Leis dos fariseus. Se pagares um óbolo, uma oferta ao templo, já não precisas fazer isso. Então nós estamos a ver aqui, precisamente, a palavra completamente omitida por uma lei humana de benefício próprio. Isso não era apanágio dos fariseus, dos saduceus, daquela gente do templo, mas, infelizmente, é o dia-a-dia de hoje. O apóstolo Pedro, a certa altura, numa das suas cartas, ele diz, outros virão que de vós farão negócio. E podem crer, meus queridos irmãos e irmãs, que religião bem administrada é um bom negócio. Vamos fazer duas perguntas. A primeira é como chegar a Deus. Como é que eu posso verdadeiramente chegar a Deus, dado que o texto que nós lemos e que serve de mote à nossa reflexão, diz que nós devemos adorá-lo. Quem são os privilegiados? Os cristãos, os muçulmanos, os ateus, os hindus. Sim, porque nós temos tudo muito bem seccionado. Mas vamos ver então como é que o Senhor secciona a sua humanidade, os seus filhos, as suas criaturas. Diz ele, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de quantos o invocam em sinceridade. Ponto final. O Senhor está pronto a estender as suas mãos a todo aquele que, mesmo desconhecendo o seu nome, o invoca, chama pela divindade, chama por ele, e ele diz, de certa forma, eis-me aqui. Vamos também fazer outra pergunta, muito parecida com aquela que fez o fariseu ao Senhor e que nós lemos no início, porque é uma pergunta importante. Normalmente, quando alguém vai ao médico e lhe conta as suas mazelas, a criatura olha, faz os seus exames, analisa os exames, a pergunta é, olha, o que é que eu tenho de fazer para corrigir isto? Toma estes medicamentos, faça esta dieta, faça este exercício, etc. E nós podemos fazer uma pergunta muito honesta. Senhor, o que é que eu hei de fazer? Sabes a minha limitação? Sabes que eu quero fazer a tua vontade? O que é que eu posso fazer para viver de acordo com a tua doutrina? Minimamente.
E aqui, meus irmãos, eu vou deitar mão daquilo que no grande Evangelho está esclarecido quando o Senhor foi confrontado precisamente com esta pergunta. Alguém estava a ser, chamemos assim, transferido do erro para a verdade. Eram alguns fariseus que se tinham convertido ao Senhor, criaturas muito maldosas, ladrões autênticos, e a certa altura confrontaram o Senhor porque eles queriam fazer a vontade dele, e realmente fizeram-na, indemnizaram os prejuízos que causaram, etc. E o Senhor, dando-lhes resposta, diz aquilo que eu vou ler pausadamente para nós refletirmos. A minha doutrina, diz o Senhor, é de fácil compreensão, pois nada exige do homem, senão a crença em um só Deus, a quem deve amar como bom Pai e Criador, e ao seu semelhante como a si mesmo, quer dizer, fazendo tudo que o outro lhe possa pedir razoavelmente. Portanto, aqui o Senhor já determina algo: crer em um só Deus. Tantos deuses, mesmo no cristianismo. A palavra diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, porque foi na sua humanidade, no seu sacrifício, na sua dádiva total, que ele nos resgatou. E um dia entramos num templo cristão, em que mostrava a mãe do Senhor representada numa figura, numa pintura interessante, e uma legenda: Senhora, sê tu a nossa salvação. Está errado. Não vamos lutar por isso. Não vamos chegar àquele tempo de pistola, ou não vamos levar, quem sabe, uma máquina de pintar para tapar as letras. Não temos nada com isso. Mas está errado. A nossa salvação assenta em Jesus. E ele mesmo diz que nós temos de reconhecer um Deus como único, o Criador. E também reconhecer o nosso próximo como nosso semelhante, como criatura dele. Continuando, o Senhor diz assim: penso ter todo o homem bastante amor próprio para não desejar que o próximo lhe faça algo de mal, portanto, não deve fazer tão pouco. Portanto, isso deve ser uma norma de vida. Coisas mínimas que nós fazemos, às vezes dou por mim, e os irmãos naturalmente acontecerá o mesmo, fazendo coisas muito disparatadas, e são pequeninas coisas. Dar prioridade a um carro que chega de um lugar, ou de uma direita, ou de uma esquerda, que não tem prioridade, mas que já está ali há 2 minutos porque os carros não param, porque têm prioridade sobre ele. Mas eu cheguei e é-me dada a opção de parar. Paro ou faço como os outros? Não, aqui o Senhor diz uma coisa muito simples: faz aquilo que gostavas que te fizessem se tu estivesse daquele lado. E eu paro, aqueles segundos, a criatura entra e olha aqui uma coisa tão simples. Um exercício de caridade. Depois também o Senhor tem por norma, portanto há normas na sua doutrina muito exigentes. Jamais pagueis o mal com o mal. Mas o Velho Testamento exigia isso. Olho por olho, dente por dente, matou, tem de morrer. Mas Jesus veio trazer algo diferente. Ele veio trazer para juntar àquele decálogo, ou aqueles 10 mandamentos dados a Moisés, veio trazer os 2 mandamentos do amor, que são estes mesmos que nós estamos esta manhã refletindo com os irmãos. Jamais pagueis o mal com o mal, mas fazei o bem aos inimigos, que tereis dado um grande passo para a semelhança com Deus, que faz surgir o seu sol sobre bons e maus. Outra exigência também do Senhor: ira e vingança têm de retroceder nos vossos corações. A irritação, a vingança que está em nós, quer queiramos, quer não, é instintiva.
Prejudicou-me, vou prejudicá-lo. Ira e vingança têm de retroceder nos vossos corações. E no seu lugar terão de surgir, olha aí, clemência, bondade, meiguice. Mas isso é tudo que eu não tenho. Mas isso é tudo que o Senhor quer que eu tenha. Se em mim está o mal, em mim também está o bem. Eu só tenho de despertar o bem pela doutrina do Senhor, pura e simplesmente sabendo que ao fazer isso não só estou a ser beneficiado, mas estou a agradar-lhe. E então o Senhor diz, onde isto se dá, a semelhança com Deus não dista muito como meta final de todos. Onde nós exercitamos esta bondade, onde nós fazemos com que a maldade seja subjugada pela bondade, onde nós procuramos que haja paz ao invés de haver guerra, com aquela oração bonita que fez Francisco de Assis no seu tempo, Senhor, ao invés de eu ser beneficiado, que eu beneficio outro. Ao invés de ser ajudado, que eu ajudo outro. Ou seja, que eu seja bênção. E nos recordamos no Velho Testamento de uma palavra muito bonita que o nosso Pai, o nosso Deus, disse a Abraão. Poucas palavrinhas, mas de uma profundidade, e louvamos o Senhor porque elas ficaram registradas na sua palavra até o dia de hoje. O Senhor olha para aquele seu filho, olha para Abraão, um homem de fé, um homem de confiança absoluta na sua pessoa, e ele diz assim, sê tu uma bênção, ou seja, que eu seja, que o irmão seja, que a irmã seja uma bênção no lugar onde está. E nós só podemos ser essa bênção se essa bênção estiver em nós. Por isso é que o apóstolo Paulo, a certa altura da sua vida, já com tantos trabalhos passados em prol do Evangelho, de dádiva da sua existência ao Senhor, ele diz, já não sou mais eu que vivo. Não é a minha pessoa que vive. É Cristo que vive em mim. Ou seja, de certa forma, é como se ele dissesse, o Senhor usa os meus braços, o Senhor usa a minha boca, o Senhor usa os meus olhos, eu não sou nada. É Ele em mim. Continua o Senhor. Mas como já disse, esta questão não é tão fácil na presente época e custará certo esforço inevitável. Realmente o reino dos céus, meus irmãos, conforme disse o Senhor, tem de ser tomado com violência. Não a violência física, mas a violência da vontade. A violência de subjugar-nos ao poder de Deus. Esta questão não é tão fácil na presente época e custará certo esforço inevitável. Quem lutar com coragem estará certo da vitória e o seu prémio não faltará. O livro do Apocalipse, a determinada altura, fala da covardia. Quando ele diz ficam fora os idólatras, os feiticeiros, os covardes, etc., assim o Senhor também fala da covardia. Ele diz, o covarde terá o prémio merecido, ouvindo a voz da consciência. Se tivesse lutado, terias vencido. Esta voz da consciência, esta voz subjetiva, esta voz que todos nós temos, que muitas vezes nos diz, se tivesses feito isto, tinhas recebido uma bênção. Se tivesses feito isto, tinhas recebido um benefício. Meu querido irmão, que nós não possamos ter nenhuma voz por detrás de nós, dentro de nós, a acusar-nos de nada. Que haja em cada um esforço diário, uma vigilância, de certa forma um policiamento, para que possamos ser melhores pessoas. Procurando, na medida do possível, conhecer melhor o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso tudo. E possamos refletir esse conhecimento na distribuição à nossa roda de muita bondade,
muita meiguice, muito abraço, muito beijo, em suma, muito amor. Que Ele nos possa abençoar. Amém.